Glória a Deus. Já fomos profundamente ministrados hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque o importante no reino é o nosso coração. Essa é a importância do que existe no reino. Nas últimas semanas Deus tem dado uma sequência de mensagens. De fato eu não sei o que eu vou ministrar, eu só fico sabendo em geral no próprio sábado. Cada um tem um jeito. O apóstolo Issam, meu pai, ele diz que ele quer saber antes, então ele já sabe mensagem 3, 4 para frente, porque ele fala: eu sou muito ansioso, eu não quero esperar a mensagem. Então eu falo para Deus: Deus, fala comigo antes. Eu opero um pouco diferente, eu prefiro saber a mensagem no dia, na hora. Eu gosto da mensagem fresquinha. Então, em geral, eu não estou fazendo uma sequência porque eu quero fazer a sequência que eu estou fazendo. A sequência que você está recebendo, e quem não estava aqui, eu peço que você pegue a sequência, porque nós temos sido profundamente ministrados, coisas espirituais importantíssimas estão acontecendo, desde a conquista do lado aqui, conquista das nações. São muitas coisas, essas portas estão abertas por conta de várias conquistas que nós temos estabelecido no reino do Espírito. E os últimos cultos, uma delas foi, eu quero que você ouça, se você não ouviu, a mensagem chama-se A Herança de Judá. A Herança de Judá é uma mensagem muito importante. A da semana passada, que nome que eu dei mesmo? Como estabelecer o trono, é isso, filho? Como estabelecer o trono. Então a herança de Judá, como estabelecer o trono. E a mensagem de hoje já pode anotar aí, Robertinha, como manter o trono. Eu vou começar da onde eu terminei a última mensagem. Uma coisa é você conquistar. Eu disse para você que a tribo de Efraim, ela tem no bojo dela a conquista. A promessa de Deus sobre Efraim é que os galhos de Efraim sairiam sobre os muros e alcançariam as nações. Conquistar é muito importante, mas se você conquista e não estabelece o governo, o trono, você pode perder a conquista, como aconteceu por diversas vezes com a nação de Israel. Eles conquistavam um espaço, conquistavam um território, e aquele território eles perdiam com o passar do tempo, porque acabavam se misturando com os povos conquistados no local, e então perdiam a conquista estabelecida, porque não estabeleceram um trono. A tribo de Judá, que tem a herança, era que tinha o governo na mão, o cetro não se arredará da mão de Judá. Tudo isso estava preparado para o Senhor Jesus. Nós vimos isso nos cultos anteriores, e é Judá que estabelece o trono. O trono é estabelecido, e como que se estabelece esse trono? O culto passado foi como se estabelece esse trono. É um trono de justiça. A justiça é que estabelece o trono. A base do trono de Deus é justiça e juízo. O trono de Deus não pode falhar, portanto no trono de Deus há justiça e juízo. A justiça pertence a Deus, assim como o juízo pertence a Deus. Mas aí hoje eu vou começar por o texto da onde eu terminei o culto passado. É como manter esse trono. Como é que fazemos para manter um governo estabelecido, um trono estabelecido, uma autoridade estabelecida? E essa mensagem, querido, você pode ter certeza de uma coisa: essa mensagem vai permear a nossa vida. Escuta o que eu estou falando para você. Eu convidei o Fred para pregar na minha casa na última quarta-feira. Eu falei: Fred, você precisa escutar 3 mensagens. E pedi para o Fred escutar mais 2 anteriores, que é o Zadok 1 e 2. O último Zadok 1 e o último Zadok 2, que elas fecham tudo. Deus tem falado desde o ano passado conosco muito, mas muito, sobre sacerdócio e sacerdócio real. Tem falado sobre a ordem de Melquisedeque, que é justiça e paz, que são bases do trono, que são bases do reino de Deus. E nós precisamos estar muito ligados nessas mensagens desde o ano passado, de paternidade. Você vê, você vai para uma nação e uma criança fala assim: eu estou identificando em você um pai espiritual. Não somente um pai físico, porque às vezes essas posições espiritualmente elas até se confundem, mas o mundo está procurando pais. A figura do pastor é a figura de um pai espiritual. De todos os ministérios do corpo, a figura de paterna é estabelecida pelos pastores, os pastores que cuidam do rebanho, que alimentam o rebanho, que exortam o rebanho, que tratam o rebanho, que curam o rebanho. A figura paterna é a figura de um pastor. O apostólico, ele vai e conquista para Deus. O pastor vem, ele fica e estabelece. O que você vê na figura do apóstolo Paulo é a figura apostólica com a qual eu acredito. Esse é o meu chamado, de você ir no lugar,
estabelece o lugar, estabelece o governo naquele lugar e se torna pai daquele povo. Paulo fala filhinhos, ele chama os filhos de filhinhos. A nossa visão apostólica tem a ver com esse tipo de estabelecimento. Muito bem, para entrar rápido na mensagem de como manter o trono, vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, amém, amém. Nunca entre num culto, querido, sem expectativa, nunca entre assim. Nunca entre num culto sem sede de Deus. Por mais simples que seja o pregador que está pregando, nunca entre num lugar e não dê a devida atenção ao ministro de Deus que está no púlpito pregando a palavra. Eu aprendi isso com um pastor que eu admiro muito, um dos maiores mestres que eu conheci na minha vida da palavra, e ele prestou atenção numa mensagem quando eu estava começando a pregar, e eu fui dar carona para ele, nem carro ele tinha, eu fui dar carona para ele de volta para a casa dele. Ele disse: quando você falou aquela frase de uma pregação que eu fiz, de Marcos capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue, aquela frase que você disse me penetrou profundamente. Eu falei: meu Deus do céu, um sábio desse que pega um salmo e prega o que eu nunca imaginei dentro do salmo, fala para mim que parou para escutar o que eu vou falar, um pregador que está iniciando. Isso para mim foi uma lição mais alta que qualquer outra lição. Isso chama-se também, é um dos atributos do caráter de Cristo, chamado mansidão. Sempre que você entra num lugar e não é manso, nem humilde de coração, você despreza. E desprezo é algo que vem do inferno. Eu quero educar você que é meu filho a nunca desprezar uma mensagem e sempre ter uma expectativa muito alta, ainda que a mensagem seja simples. Entenda para você o que Deus quer falar com você naquele dia com aquela mensagem entregue. Posso ouvir um amém aqui, meus filhos? Eu estou ensinando para você mansidão. Eu estou ensinando para você humildade. O meu maior prazer é sentar numa cadeira e ouvir. Eu ouço quem quer que seja. Às vezes a gente tem a tendência de falar assim: mas isso aqui eu já conheço. Isso é orgulho no seu coração. Porque você nunca sabe como Deus pode usar. Sabe as aulas mais tremendas que eu dei e as aulas mais tremendas que eu assisti? As minhas aulas dos meus professores do seminário, elas eram tremendas. Porque pelo menos tinha uma pessoa que sentava naquela cadeira e que queria tudo que estava escrito, que aquele pastor podia dar. Essa pessoa era eu. Pode ser que para muitos que estavam ali um sábado, o dia inteiro no seminário, fosse boring, fosse cansativo, fosse chato. Para mim, era sangue injetado na minha veia. E eu sugava dos pastores, eu sugava tanto que um deles veio, que era um do fogo, veio, botou a mão na minha cabeça: você é professor, você é mestre, e toda a unção que você está recebendo aqui, dessa escola, está indo sobre a sua vida. E eu recebi aquela palavra, eu recebi cada detalhe do que eu aprendi na minha vida, filhos. E eu quero que você tenha esse sentimento no seu coração. Não seja omisso. Opa, olha o meu microfone errado. Não seja omisso. Não seja omisso. A palavra de Deus criou mundos. Ela pode mudar você num instante. A palavra que eu vou pregar nessa noite pode ser a palavra que você esperou uma vida inteira para ouvir. Pode ser. Pode ser que na multiforme sabedoria ela toque todo mundo, mas pode ser que essa palavra ela seja específica para algum de vocês e que essa palavra vai transformar a sua vida inteira. Pode ser que seja uma revelação que já está dentro de mim e que talvez você já escutou várias vezes, mas agora ela vai entrar de uma maneira diferente. Você ia falar sobre isso, pastor? Absolutamente não. O Espírito Santo tomou minha boca para te dizer isso. Deus só pode fazer aquilo que você tem sede. Ele só pode mandar água viva para transformar um deserto, se o deserto tiver sede dessa água viva. Senão, é mais um culto. Nós não estamos aqui porque somos obrigados a estar aqui. Espero que você não esteja aqui por obrigação ou porque tinha que cumprir uma escala. Não, não é isso. Olha a liberdade que nós temos nessa nação de ensinar e de ouvir, e de sentar, e de buscar, e de orar, e de entrar em montes, e ter liberdade de orar. Tem lugares que você não pode fazer isso, que você tem que se esconder, não é?
Então, filho, aproveite a oportunidade de estar na sua mão. Muitas pessoas nunca atingem o plano e o propósito de Deus, porque a sua entrega, o seu amor, ele logo acaba. Ele recebe algo de Deus, ele gasta aquele algo naquele dia, e no outro dia ele já está insatisfeito, porque ele quer uma outra coisa, e ele não tem nem profundidade para dar o double click e entrar dentro daquela profundidade do que Deus ministrou na vida dele. Eu acompanho dezenas de pessoas assim. Ela começa empolgada, mas daqui a pouco outras coisas atraem a sua visão, o seu processo. Não seja assim, filho. Seja uma pessoa de expectativa. Mantenha a chama do seu coração sempre acesa. E aí não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Não há limites. Não há nada que Deus não possa transformar. Posso ouvir um amém aqui? Ele fala para Moisés fala assim: eu não posso falar, Senhor, sou pesado de boca. Mas a pergunta de Deus para Moisés é: quem foi que fez a boca do homem? Você pode dar um aleluia aqui? Quem foi que fez a sua boca? Não existe algo impossível, demasiadamente difícil para Deus. Para Deus não há impossíveis em todas as coisas. Você pode dar um glória aqui? Não diga assim como eu sou crente. Antigamente tinha uma novela que chamava Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem muito crente que acha que vai nascer assim, vai viver assim, vai morrer assim. Não! Você tem um Deus que transforma vidas. Você tem um Deus que fez você, e Ele é poderoso para refazer você. Ele pode refazer você. Pastor, eu não sinto essa paixão que você sente. Eu não sinto essa paixão desses meninos. Queridos, Deus pode colocar e quer colocar a paixão dentro de você, mas você quer que Ele coloque? Você quer? Está disponível para Deus? Deus só precisa de um coração disponível. É só isso que Deus precisa. O resto é com Ele. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aqui, querido? Não seja inerte, não seja uma pessoa, ó dia, ó céus, ó azar. Na verdade, você tem que ser uma pessoa que vai acontecer hoje. O que Deus vai fazer hoje? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda e Ele impulsiona pessoas. Voltando para a mensagem, como manter então o trono. Provérbios, capítulo de número 20, no versículo de número 28. Amor e fidelidade preservam o rei. O rei que estabeleceu um trono é guardado por ser fiel, obediente e pelo amor com que ele reina. Mas com benignidade sustém ele o seu trono. Não existe outro versículo na Bíblia que fala como sustentar um trono. O trono é sustentado pela benignidade do rei. Eu disse para você, terminando a mensagem anterior, que benignidade é um fruto do Espírito. E que esse fruto é assim: ainda que eu queira fazer um mal, o mal não sai de mim. Bondade é uma fração do que é benignidade. Isso é bondade. Eu posso fazer um ato de bondade aqui e fazer um ato de maldade ali, porque uma vez eu consegui exercer o fruto da bondade. Eu fui bom com uma pessoa, ou eu fui bom com um amigo, ou eu fui bom com uma pessoa que me faz o bem. Isso é ser bondoso, ou usar do fruto da bondade. Agora, o fruto da benignidade não é esse. A benignidade é: ainda que você queira fazer um mal, você não faz o mal, porque você é tão semelhante a Deus que sai de você o bem. Isso é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque nós somos machucados, porque nós somos magoados, porque às vezes é mais fácil eu amar alguém que eu não conheço do que eu amar alguém que eu conheço. Às vezes é muito difícil você amar uma pessoa que se posiciona contra você e que faz coisas, você fala, mas muitas pessoas falam assim: mas esse é um irmão, como que esse irmão foi fazer isso comigo? Tem pessoas que são pastores, que eu já conversei, que são magoados, porque falam assim: esse cara me roubou dinheiro, e eu sou magoado com ele. Como é que esse irmão foi fazer isso comigo? Ele me roubou dinheiro, ele usou meu dinheiro inconvenientemente. E essa mágoa paralisou a vida desse pastor, não só essa, como outros. Uma vez eu estava nesse negócio de casais, e eu cheguei e olhei para um pastor, e Deus falou assim para mim: fala para ele que muitas pessoas lesaram ele por causa da bondade dele. Diga a ele isso, mas diga algo mais. Fala para ele que eu estou curando ele. E diga uma terceira coisa:
eu te chamei para que possa haver muitos que te lesam, mas o meu negócio é com você. A sua parte é amar. O que eu estou dizendo para vocês, queridos, não é fórmula, é vida. O que eu estou dizendo para você é que se você não tiver a benignidade, o trono cai, o governo sai, você vai perder o trono, você vai perder a autoridade, você vai perder o resto, porque você não mantém o trono, se não houver da sua parte benignidade. Eu quero chamar a nossa atenção nessa noite a manter o trono. E por isso eu quero abrir com você num texto já citado aqui hoje pelo Richard, que está em 1 Coríntios capítulo de número 13. Nós lemos ali que o amor e a fidelidade preservam o rei. Posso ouvir um amém? É interessante que esse capítulo ele vem no meio de um contexto. E eu quero que você preste atenção do contexto, porque Paulo é um homem tremendamente usado por Deus, ele é apostólico. E ele lança fundamentos, porque o apóstolo e o profeta é que lançam fundamentos para a edificação do templo, cujo templo somos nós. O que um apóstolo faz é estabelecer coisas no reino do Espírito. A igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons, mas imatura. Eu quero dizer para você, queridos, que poder de Deus. Se tivesse um subtítulo para essa mensagem, é como exercer o poder. Porque nós precisamos sim do poder. O Senhor Jesus não começa o ministério dele sem antes ser tomado pelo poder de Deus. Você pode dar um aleluia aqui? O Espírito do Senhor, se você não entendeu, então eu vou te dar o versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar o pobre, pôr liberdade ao oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos. Tudo poder. Deus aprovou o seu Filho Jesus em sinais e poder do Espírito Santo. Os sinais e o poder, nós precisamos deles para que a obra seja muito maior. Então não jogue o poder de Deus fora, mas há poder errado. Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos sinais, maravilhas. Ele vai falar assim: mas eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que não praticais o que eu mando praticar, que praticais a iniquidade, que não praticais a minha justiça, que é a base do meu trono. Então não se engane, o poder é importantíssimo. Sem poder, Reinhard Bonk estava numa tribo da África, quando Deus prometeu a nação, o continente para ele. Então um dia ele está lá: Senhor, você não prometeu o continente para mim? Aí Deus fala: sai do lugar que você está e vai para o lugar onde tem gente. Você quer ganhar vidas estando numa tribo pequenininha? Como que eu vou te dar o continente se você está escondido nesse lugar? Só que Reinhard Bonk tinha visão. Ele foi lá e alugou um estádio e foi chamar os pastores para ajudar ele na empreitada. Vocês me ajudam, depois eu vou ganhar vidas, eu vou entregar as vidas para vocês, pastores. E os pastores: você é o reina o quê? Reinhard Bonk? Reina o quê? E Reinhard Bonk foi para um culto, tinham lá 100 gatos pingados no estádio. Imagina quanto pouca gente era isso. 100 gatos pingados. E lá, de repente, ele está pregando no púlpito, como quem prega para uma multidão. Aleluia por isso. Ele está pregando, daqui a pouco ele vê uma onda de fogo vir passando por ele assim, tocando as pessoas. E naquele culto 4 pessoas foram curadas. De 100, 4 foram curados. Aleluia. No dia seguinte, o marketing one-to-one do reino dos céus, porque nós não precisamos fazer marketing para atrair ninguém. Eu não uso das coisas, das minhas técnicas, que são muitas, para persuadir ninguém. Mas o que ele faz? 4 pessoas vão lá e falam assim: nós fomos curadas. O outro dia o estádio estava lotado. Você pode dar uma glória a Deus? Com poder, queridos. O seu alcance é muito maior. Esse homem, até onde eu acompanhei, e ele tem um filho, Davi, o Davi Colenda, né? Davi, não sei se é Davi o primeiro, Daniel Colenda. Daniel Colenda é o filho espiritual dele, que está continuando o legado do que o pai lhe passou, o pai espiritual. Muitos pais espirituais não geram legado para os filhos. E esse é um problema no reino do Espírito, porque Deus, Ele multiplica a unção. Eu já disse isso para vocês milhares de vezes. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão conquista, Isaac mantém, mas é Jacó que multiplica. Você pode dar uma glória a Deus? É a terceira geração que explode. Mas muitos não entendem isso,
Por isso que Deus fala que vai vir converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa não seja amaldiçoada. A terra fala de promessa. Para que a promessa não seja amaldiçoada, para que isso não ocorra, eu preciso passar a unção, legado, de pai para filho. Tem legado. Eu carrego o legado do meu pai, o apóstolo Issaia, eu carrego porção dobrada da unção que está sobre a vida dele, eu sei o que eu carrego. E vocês podem carregar muito mais do que eu, porque alguns de vocês são, ou todos vocês podem ser, mas a terceira geração, a geração que explode, mas a visão é medíocre, é tacanha, e aí você não entende, e aí você fica confinado, e não exerce aquilo que Deus chamou você para exercer. Eu estou falando para você que em mim está multiplicado já, eu estou falando para você, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que eu carrego nas minhas costas coisas que eu não posso pronunciar para você, mas que você vai ver. Você já vê, na verdade, só que às vezes está cego. Muito bem, é assim que se mantém o trono. Então, o que acontece? Paulo está ensinando, olha, o Espírito Santo distribui os dons. Ele distribui palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, fé, dons de curar, milagres e maravilhas, interpretação de línguas, variedade de línguas e profecias. Ele distribui. Se você anda comigo e ainda não anda nos dons, você tem um problema. Estou falando para você. Porque eu carrego o dom. O meu pai carrega dom. Quem estava comigo no Aviva Vassouras, e nós vamos voltar lá no final desse ano, o pastor Felipe veio aqui, sentou na mesa comigo e pediu para a gente voltar lá. E nós vamos voltar lá. O pastor Felipe agora é o pastor da igreja lá. Foi um dos maiores avivamentos que nós vimos na nossa vida, que Deus usou todos vocês que estavam comigo lá. Ele quer usar muito mais. Você não tem noção como Deus nos usou profeticamente e em poder naquela cidade. Como Vassouras é um lugar já do nosso território, e nós precisamos voltar lá. O que eu quero dizer para você, filho, é que você é meu filho. Você precisa caminhar no poder. Você precisa beber daqui, porque eu sou seu pai. E o pai gerou coisas para os filhos, então você precisa disso, porque senão o seu ministério ele vai até um certo ponto, e eu não quero que o seu ministério seja diminuído por aquilo que você crê. Eu quero que você creia, você precisa sim do poder. Na sequência, aí ele fala aqui, em 1 Coríntios 12, ele está falando, olha, o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Quem distribui dom é o Espírito Santo, mas passa assim de pai para filho. Eliseu anda no poder que havia sobre Elias. Ele dobra o poder, ele recebe a unção da primogenitura, ele dobra o que estava sobre o pai dele. Deus chamou você para dobrar o que está sobre a minha vida. Você precisa dobrar isso. Você precisa dobrar. É poder. Deus não quer que você ganhe 2 pessoas, Ele quer que você ganhe uma cidade. Ele não quer que você ganhe uma cidade, Ele quer que você ganhe uma nação. É isso que Deus quer que você faça. Eu tenho aqui nos meus lombos Portugal. Eu tenho os filhos que vão para Portugal. Só que eles não vão para Portugal para fazer uma obra em Portugal como eu vou todo ano, porque Deus me chamou para ir para Portugal todo ano, em missões para lá. Eu vi a transformação de um homem em Portugal. A última vez que eu fui lá, eu vi esse homem se tornar um apóstolo. E na primeira vez que eu cheguei lá, não era isso o cenário que nós pegamos, mas o profético de Deus levantou a vida desse homem. Esses aqui, os 2, vão para Portugal. Eles vão estabelecer algo em Portugal. Eles vão ser pastores em Portugal. Escuta o que eu estou te falando, porque eles carregam essa unção nos lombos deles já pegaram daqui. Eu preciso que você entenda isso, filho. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Versículo 26 do capítulo 12. Não precisa só ter dom, você precisa ter consciência de corpo. Dom sem consciência de corpo, sem consciência do para que Deus me habilitou nos dons, ele é prejudicial, destrutivo, egoísta, busca os seus próprios interesses, a sua validação. Esse não é o objetivo de dom. Vou repetir o que o Senhor Jesus disse sobre os dons. O Espírito está sobre mim, me ungiu para fora, evangelizar o pobre. O dom é para eu evangelizar, o dom é para eu curar, o dom é para eu libertar o cego, o cativo. O dom é para o outro, não é para mim. Consciência de corpo é isso. Se eu não tenho convicção de corpo, Paulo está ensinando, eu quero que vocês tenham os dons, mas os dons não são suficientes, não basta.
Além de ter dom e não ser suficiente o que basta, eu preciso que vocês tenham, para ser usado nos dons, a consciência de como é andar em corpo. Terceiro, a uns estabeleceu Deus na igreja. Não, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Primeiro, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, mas você tem que ter a noção de que você não vai cortar o seu pé fora, porque o seu pé é importante para você. Você não vai arrancar os seus olhos, porque os seus olhos fazem você ver. Você não vai arrancar os seus ouvidos ou estourar o seu tímpano, porque você precisa ouvir. Há que haver respeito mútuo. Respeito mútuo no corpo. Visão de corpo. Vou tirar isso aqui que eu já estou pegando fogo aqui. O corpo opera em sintonia. Mas no capítulo 13 ou no final do 12, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, mais excelente do que tudo você já viu em termos de dons, em termos de uso no corpo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça mistérios, se não tiver amor, serei como bronze que soa, só barulho, ou símbolo que retina, eu sou só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Mistério e ciência, ciência de Deus aqui é conhecer passado e presente da vida de uma pessoa. Ainda que eu profetize e que eu tenha ciência, o dom da ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que... parece uma expressão de amor o que vem na sequência aqui. Que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Que eu distribua todos os bens e entregue o corpo para ser queimado. Eu estou morrendo por Cristo. Ainda assim, se eu não tiver amor, nada disso se aproveita. O amor equilibra o resto. O amor é o estereótipo da justiça. O rei mantém o trono por amor e por fidelidade. É assim que o rei mantém o trono. Mas o trono é mantido pela benignidade do rei, que é faceta desse fruto chamado amor. Ele diz que o amor é paciente e o amor é benigno. Para manter o trono, você precisa de amor, e de um amor benigno. O amor benigno é aquele que ama o inimigo e ama o seu perseguidor e ora por ele. Isso é um cara que anda em amor. O amor é exercido por aqueles que são pedra no seu sapato, e não por aqueles que você nem conhece, mas que você ama. O principal amor na nossa vida, Deus vai medir com as pessoas que mais te ferem, com as pessoas que exigem mais de você, que as pessoas que são a pedra no seu sapato. Eu tinha um rapaz que era pedra no meu sapato. Esse era. Onde nós sentávamos, onde nós conversávamos, ele questionava, ele era questionador, crítico, difícil. Veio da macumba, o pai dele era maçom, era difícil, queridos. O pai dele era maçom grau 33, o último grau. Ele achava que sabia tudo, que conhecia tudo. E ele era muito difícil, muito chato. E um dia eu não aguentei ele, e eu briguei. E eu era o crente mais velho. E gerou aquele ambiente ruim na casa, gerou um negócio ruim. Eu cheguei para ele na rua, eu falei: cidadão, não vou falar o nome dele aqui, é o seguinte, nunca mais na minha vida eu vou brigar com você. Não, nossas brigas são muito boas. Eu aprendo com as nossas brigas, eu aprendo com isso. Eu quero mesmo que você faça as coisas para mim. Deus falou: não, você é o irmão mais velho. O irmão mais velho não briga. O irmão mais velho dá outra face. É assim que eu quero você, Marcelo. E eu falei para ele: nunca mais eu brigo com você. E nunca mais eu briguei. E por eu nunca mais brigar, esse cara se tornou como um filho para mim. É assim, filhos, ser benigno é diferente, não devolver na mesma moeda é muito diferente.
O principal fato de você manter a justiça intacta e o amor com benignidade, eu queria explorar com você o capítulo 4 do livro de Gálatas. E ele fala também, Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele fala assim, eu vou passar a te falar do principal dom, e o principal dom é a profecia. Porque a profecia, ela edifica, ela exorta, ela consola. A profecia é um dado para dar para o outro, ela é um sinal para quem está na igreja, e ela é um sinal para o incrédulo. Então você ganha vidas com a profecia. E Paulo fala assim, só que eu oro em línguas muito mais do que todos vós, eu tenho o dom de interpretação de línguas. Quem ora em línguas, ora para que possa interpretar, e eu oro mais que vocês, em quantidade. Ele ora o tempo todo. Paulo está lá, quando ele está conversando com alguém. Eu estou nas reuniões, eu estou conversando em línguas, eu estou falando em línguas em espírito aqui. Eu estou dando glória a Deus em espírito. Nós precisamos entrar na dimensão do espírito e não sair da dimensão do espírito. Como que eu posso orar sem cessar, se eu não orar no Espírito Santo? Está comigo aqui, querido? Você só pode orar no espírito, você só pode orar sem cessar se você orar no espírito. Quando você está fazendo os seus afazeres do trabalho, você consegue orar sem cessar? Você está lá conversando com Deus, falando coisas para Deus? Só se você estiver no espírito, só se você estiver no espírito. E quem ora no Espírito edifica a sua fé santíssima, a sua fé cresce. E ele fala assim, eu oro mais que todos vós, eu também recebo mais mistérios que todos vós. E os mistérios que Paulo acessa são dimensões do Espírito, com autoridade do Espírito que Paulo toma. E ele participa com Deus. A autoridade está ligada a mistério, a autoridade está ligada a revelação. A autoridade está ligada a isso. E nós precisamos entrar nesses níveis espirituais. Eu só posso entrar aí se eu tenho uma vida tomada no Espírito. Em Gálatas, capítulo de número 4, nós vamos ver uma realidade do reino. Ele está falando que os filhos da carne, os filhos que estão debaixo da lei, eles não têm diferença de escravo, porque eles são senhores de tudo, eles têm promessas. Mas eles continuam debaixo de escravidão, e o servo nada diferente de escravo. Então eu vim, Jesus fala, eu vim, nascido debaixo da lei, para resgatar os que andavam por lei, os que tinham a justiça própria, os que exerciam sua própria justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, que achavam que tinham mérito, e que porque fizeram as coisas direitinho para Deus, Deus era obrigado a abençoá-los. Ou a gente se estriba na nossa justiça como a justiça de Jó. Jó era um orgulhoso, infelizmente, e foi ter que enfrentar o Leviatã, porque Jó fala assim, quando eu estava na porta da cidade, as pessoas da cidade vinham para tomar conselho comigo, os anciãos tapavam a boca para falar comigo, porque eu usava tudo que Deus me deu para dar para o pobre, para o necessitado. Ele tinha um orgulho da sua justiça, e quando a gente tem orgulho da nossa justiça, ela se torna injustiça. Para Jó, a justiça de Jó se tornou sua injustiça, e Deus libera na vida de Jó o Leviatã para tratar com Jó. Por isso que ele fala, eu antes te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Porque eu enfrentei o Leviatã e tive que saber, e Deus ainda tem que dar uma chacoalhada de Jó e falar assim, Jó, onde você estava quando estendi os céus? Quando eu chamava as estrelas pelo nome? Ô Jó, o que você está pensando da vida? O que você está pensando que você é, Jó? Cai a ficha de Jó, e Jó vai falar, então agora eu conheço o Senhor. Eu agora sei o que o Senhor está me dizendo. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Uma pessoa que vive pela lei ela perece. Quem está fazendo discipulado comigo já entendeu isso. Versículo 21 diz, do capítulo 4, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, da justiça própria, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. A escrava gera pessoas carnais, a lei gera pessoas carnais. A justiça de Deus gera pessoas de propósito, pessoas de reino, pessoas que têm seus olhos voltados para outro lugar. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, da livre mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao monte Sinai, da onde veio a lei, onde Moisés recebeu a lei, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Agar é aquela que gera o Ismael, ela gera o filho da carne. Quando Abraão age pela carne, ele gera um Ismael. Tudo que nós fazemos na carne, nós geramos Ismaéis espirituais. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Aí ele faz uma transposição para dizer, os judeus de hoje vivem em escravidão.
Eles que eram para andar na promessa vivem de escravidão, porque Agar agora é a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, há uma diferença de ser escravo e ser livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora o carnal persegue o espiritual. A justiça do espiritual é conquistada pela fé na promessa, no propósito. Ele não desvia da promessa e do propósito. O filho carnal, ele está sempre buscando o mérito próprio, ele está buscando ser reconhecido, ele está buscando aplacar as suas escravidões, as suas mazelas, o seu tempo de escravo. Às vezes é difícil tirar a mentalidade de escravo de alguém. Eu sou escravo do pecado, o pecado já me dominou, eu sou escravo de uma situação. Às vezes eu sou escravo de uma promessa mesmo. Ele fala que os filhos que são da promessa, eles têm propósito, eles são como Isaque. Nós só geramos no reino do Espírito quando nós olhamos para as promessas de Deus e não nos desviamos dela. Olhamos por propósito, não nos desviamos do propósito. Como porém o que outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nascia segundo o Espírito, assim também agora, o pior problema para você manter a justiça, manter o trono, são os filhos da carne que estão dentro da igreja. Esse é o pior problema. O pior problema para você não são os de fora, são os de dentro. Você espera do mundano que ele faça mal a você, que ele traia você, que ele pise em você. Você espera isso do mundano, mas você não espera receber isso dentro da igreja. A pior coisa é o filho que ele não é de Deus, ele não é o filho da carne ainda, e ele perseguir um filho que é do Espírito, que carrega promessas. Então as pessoas, elas fazem coisas, elas criam situações, elas traem, elas falam mal, elas julgam, elas fazem coisas terríveis para aplacar, e você não mantém trono, você não mantém posição em Deus, se você não for benigno com tais pessoas. A benignidade se manifesta quando você tem um inimigo declarado, quando você sabe que alguém falou mal de você, quando alguém pisou no seu calo, quando alguém magoou você. É nessa hora que você mostra para que você veio, e se você tem condição de permanecer num trono, ou se Deus vai arrancar você do trono. Na verdade não é nem Deus, é o próprio diabo. O diabo vai usar as suas mágoas, ele vai usar as perseguições para destruir você, ele vai usar isso. E se você se afeta com a opinião das pessoas, com o que pensam de você, com o que falam mal de você, querido, quem fala mal de outro irmão, ele está falando mal de Cristo. Ele fala para Paulo: Paulo, por que você me persegue? Quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, Jesus está falando assim: ela é meu corpo, você está batendo no meu corpo, Paulo. Você é um crente religioso, especialista na lei, mas você está me ferindo, Paulo. As suas palavras me ferem. Há pessoas que estão paralisadas no reino do Espírito, porque a sua boca é má. E não adianta, queridos, porque o filho da escrava, ele vai dizer algo aqui. Contudo diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Glória a Deus. O filho da escrava não herdará com o filho da livre. O filho do que tenta fazer as coisas na sua força, que usa a sua própria justiça, que julga, que faz as suas mazelas, nunca, jamais. O irmão que persegue o outro, que fala mal do outro, jamais, jamais vai viver promessa. Pior, Agar foi lançada fora com Ismael. Essas pessoas são lançadas fora do reino. Escuta o que eu estou falando para vocês. Escute, por favor, no seu coração. São pessoas que não são benignas, elas são maledicentes. Desperta, igreja. Nem tudo que reluz é ouro. Não aceite, não ande junto, não sente
Bem-aventurado é aquele, eu vou até ler, aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assente. Por favor, filho, não se assente. Porque se você se assentar, é aí que você vai morrer. É aí que você torna um filho da escrava. Aí que a escravidão vem sobre a sua vida. E você tem promessas lindas sobre a sua vida, que você nunca vai vivê-las. E pior, é o próprio Deus que vai falar assim para Abraão: Abraão, não te pareça estranho mandar embora a Agar com o seu filho. Não te pareça estranho, eu estou mandando eles embora. É difícil, dura essa palavra, é difícil de viver, mas todavia existe um antídoto, e é o antídoto que eu estou interessado para te dar. Eu estou interessado que existam aqui pessoas de governo, pessoas de trono, que sustentem o trono, que sustentem a posição. A Bíblia diz que Deus já nos fez assentar em Cristo, nas posições, nas regiões celestiais. Há espaços, há poderes, tronos no reino do Espírito. E esses tronos, se eles são desocupados por nós, sabe quem senta neles? Vou contar para você quem é: o diabo. O diabo é sempre um usurpador de trono. O pior, ele usa as mazelas do nosso coração para sentar no nosso trono, que Deus nos deu e nos estabeleceu. Porque quem estabelece trono é Deus. Posso ouvir um amém aqui? E o trono de Deus é um trono de justiça. E que justiça? Justiça que é pela fé. A justiça que eu não alcanço por obras. Nenhum de nós aqui é digno de alguma coisa no céu. Nenhum. Você é digno quando você se parece com Cristo e você ama como Cristo amou, e você se deixa transformar, e você tem atitudes para com o próximo, a justiça de Deus. Você vai manter esse trono se você mostrar benignidade para com o próximo. Posso ouvir um amém aqui? O próximo que eu estou falando é o próximo mesmo. O próximo que eu estou falando é esse que senta do seu lado, é esse que te fere, é esse aí que é próximo. É esse. O próximo não é o distante, que você vai lá no bairro do, como chama lá, no Ariston. Aquilo lá não é próximo seu. Próximo seu é esse aí, ó, que senta no seu lado no banco da igreja. É esse que não te reconhece, esse que pisou no seu calo, que falou mal de você e você ouviu e você ficou sabendo, e fez tramóias por trás de você aí. Bem-aventurados sois quando forem vituperados, caluniados por causa de Cristo, porque em vós habita o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Assim fizeram com os irmãos profetas que foram antes de vocês. Se vocês estabelecerem sua justiça, quantas vezes eu tenho vontade de falar: ô cidadão, eu já fiz isso várias vezes errado, porque o meu nome é Marcelo, tem vários significados. Eu já vi que é brilho, eu já vi que é martelo, que é juiz, eu já vi que é guerreiro. Guerreiro eu sou muito mesmo, né? Eu sou da conquista, eu sou de estabelecer coisas, eu sou de desbravar lugares. Eu sou o pastor, está no meu nome. Então, como juiz, é muito difícil eu sofrer injustiça, muito difícil. E eu, quando era do mundo, qualquer um que se levantasse contra mim, eu derrubava mesmo, derrubava quem quer que fosse, com o meu senso de justiça. Você pisou na bola comigo, vai cair, vou derrubar você. É assim que seu pastor era. Então, eu sou muito indomável. Mas Deus me ensinou as duras penas, como transformar alguém indomável em alguém domável. Amém? Hoje eu sou domável. E queridos, eu tenho visto Deus fazer coisas tão maravilhosas por causa da posição de benignidade no trono. No troninho que Ele me deu aí. Troninho não, é um trono respeitável. Vou chamar de troninho aquilo que Deus deu. Tudo que Deus dá nunca é pequeno, é sempre grande, porque Ele projeta a gente para frente. Amém? Mas Ele tem me ensinado. Passa por Romanos 14, abre Romanos 14. Romanos capítulo 14. Ele fala uma coisa aqui que é o nosso consciência de corpo, de como agir com o irmão. Ele fala: acolhei ao que é débil na fé,
que tem uma fé doente, débil, pequena. Não, porém, para discutir opiniões. Ah, pastor, eu gosto de uma crítica, de uma conversa boa, de uma rasgar as coisas. Eu gosto disso, pastor. Quero discutir opinião. É certo ou errado fazer isso, pastor? Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Cada um respeite o seu irmão naquilo que ele tem de revelação. Um menino muito lindo que eu conheci também, ele falou assim, um pastor falava umas coisas difíceis, ele falou assim, eu não tenho essa revelação para te entender, pastor. É melhor do que dizer, eu discordo totalmente de você. Eu não adquiri ainda o nível de revelação que você tem, então eu não vou discordar de você. Já discordando por dentro, mas pelo menos o que ele queria na verdade é receber a mesma revelação. Talvez, é humilde isso, eu não tenho a mesma revelação para entender o que você está me dizendo, pastor. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor. Está vendo que justiça e juízo são base do trono, e você não pode julgar ninguém pela capacidade que aquela pessoa tem até aquele instante? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Eu só estou em pé e você também pelo Senhor. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Não, versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se você escandaliza o seu irmão, melhor é colocar uma corda com uma pedra grande e jogar você no fundo do mar, do que você escandalizar um pequenino. Nós não podemos escandalizar o irmão. É um sentido muito importante que nós precisamos entender dentro de nós. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é por si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o seu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Você vai lá na churrascaria, o cara é vegano e fala, você está comendo errado, a carne que está comendo com sangue, e você é livre, porque tudo que Deus santificou, foi santificado. Não considere Pedro impuro aquilo que eu santifiquei. Mas você vai lá e julga o irmão que não está comendo carne. Nossa, daí, olha, vegano, hein? Coitado dele, meu. Até gente aí que tem conceitos próprios, aí tem um mundo aí de sustentabilidade, e que o gado é que gera o buraco na camada de ozônio. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas não julga, não julga. No versículo 19, assim pois seguimos as coisas da paz e também da edificação de um para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida, de coisas simples. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nos versículos anteriores, no 17, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Então, se você acha que não pode comer carne, não pode beber vinho, não coma, não beba. Mas não julgue quem come e quem bebe. Amém? Consciência de não escandalizar o irmão e de não colocar tropeços no caminho dele. Em Romanos ainda, um pouquinho para trás, aqui no capítulo 12, tende o mesmo sentimento, versículo 16, uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, para ter a sua opinião própria, ninguém mais entrar dentro dessa sabedoria. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Alguém te fez o mal, pague bem. É isso que esse texto está ensinando. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem que buscar reconciliação. A sua oferta não pode ser entregue no altar se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Vai falar com ele, vai arguí-lo tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhar seu irmão. Se não, Deus entrega você para o juiz, e o juiz te entrega ao meirinho, e aí você está perdido no reino do Espírito. Tem muita gente que não prospera na vida porque tem pessoas que têm coisa errada contra ela. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, como está escrito:
Deus está falando, eu vou ser o justiceiro na sua vida, eu vou justificar. Confie na justiça de Deus, não confia na sua justiça. A sua parte é ter paz e fazer o bem para quem faz o mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vence o mal com o bem. Eu gosto muito desse homem chamado José, porque José, ele viveu isso. Ele foi vendido pelos irmãos, foi magoado profundamente pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. Depois ele fez o que é certo, a justiça de José. A mulher veio para cima dele, ele fugiu da mulher, deixou até a roupa, deixou a capa. Aquele que te pedir a túnica, dá também a capa. Saiu vazado, que homem. Aí José vai lá, coloca ele dentro da prisão. Ele vai lá e interpreta o sonho do cara. E aí a justiça própria de José, que está sofrendo anos e anos e anos a fio, ele fala assim: olha, quando você for restaurado lá no reino, lembra-te de mim. Resultado, mais 2 anos de cadeia. José estava pronto para sair. O copeiro ia dizer para o faraó quem era o José que estava lá, mas ele foi na frente, estabelecendo a sua própria justiça. Eu estou aqui errado, olha, eu estou aqui, eu não devia estar nessa cadeia, eu não devia estar aqui, eu vim aqui injustamente, eu fiz o bem para as pessoas, olha o mal que estão me pagando. José ainda tentou a própria justiça, mas em Gênesis, capítulo de número 45, oh aleluia, Gênesis 45, versículos 3 em diante. Vou pegar antes, no 45:1. Então José, não se podendo conter diante de todos, o José que já tinha tido 2 filhos com Asenate, Efraim e Manassés. Manassés, porque Deus me fez esquecer as mágoas, o passado, a venda, a injustiça de Potifar, da mulher de Potifar comigo. O José que já tinha tido um filho, para esquecer o passado, Deus falou: estou te dando um filho que significa a sua cura. O nome dele é Manassés. O José que recebeu uma promessa: Deus me fez prosperar, porção dobrada na terra da promessa. Na terra da dificuldade. Eu prosperei mesmo na terra da dificuldade. O nome disso é Efraim, porção dobrada. Ele agora está diante de uma situação que tem que lidar com a verdade dentro dele. Ele está com os irmãos diante dele. Agora aqueles que foram os seus inimigos estão diante dele, os seus próprios irmãos que o feriram profundamente. Tem que acontecer algo, querido, dentro de nós, para que o trono seja estabelecido e mantido. Ele está aqui no versículo 2, ele levantou a voz em choro, a maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, de tão alto foi o impacto na vida de José. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Que dor, tem que esconder todos esses anos e não saber se seu pai está vivo, por causa do que os seus irmãos fizeram com ele. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora ele tem a gente na mão, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o governador aqui, ele manda decepar. Se ele tivesse a justiça própria, é o que José mandaria fazer. Mas como eu disse para você, o filho da carne, ele tem a justiça. O escravo, ele se anda na própria justiça. Mas o filho de promessa, ele anda por propósito e por fé no propósito. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aqui? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais. Olha que lindo isso, consolando os irmãos que estão morrendo de medo. Nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida é por propósito que eu estou aqui, aleluia. Deus me enviou adiante de vós, oh glória a Deus. Esse homem é homem de trono, esse homem é homem que mantém trono. Sabe por quê? Porque esse homem é benigno. É benigno. Eu tenho meus irmãos na minha mão. Eu já tive várias vezes, querido, pessoas na minha mão para eu destruir. Uma dessas, eu estava lá no meu trabalho, no meu primeiro trabalho, eu era novo convertido, e Deus já tinha me chamado para profeta. E numa madrugada ele vem falar audível para mim: vitupério.
Eu confesso a você que eu não sei o que significa, não sabia o que significava vitupério. Fui pegar o dicionário, na época era o Aurélio mesmo. Peguei o Aurélio, fui lá, vitupério, calúnia, difamação. Deus me avisou que eu estava sendo caluniado e difamado dentro do meu trabalho. E quem tinha caluniado e difamado era uma mulher que tinha as pombagiras nela, e que lançava as pombagiras por ali. Eu nunca dei atenção para ela. E ela era endemoniada porque eu era justo. E essa mulher levantou uma calúnia minha dentro da empresa. Mentiu que eu fiz algo que eu não fiz. E eu não fiz nada. Deus falou assim: fique quieto, filho, eu sou sua justiça, faça o bem, eu vou justificar e eu vou colocá-la na sua mão. E quando eu colocá-la na sua mão, você diga, você vai ter no seu poder o que você quer fazer. Se você quer amassá-la, esmagá-la, que era o meu perfil, ou se você quer aboná-la, abençoá-la. E ela chegou para mim com um problema sério na casa dela, na família dela, abriu o problema para mim, abriu o problema dela na empresa, que eu podia pegar o problema dela e contar para o primeiro diretor e destruir ela na empresa. E eu falei: Jesus Cristo, Ele ama você. E você chegou aqui para eu falar para você que você é uma amada do Senhor. Porque Deus, Ele justifica os seus. Toda aquela trama que ela fez contra mim caiu por terra. Não tive nenhum respingo em cima de mim. E assim, filhos, é até hoje. Os filhos da carne continuam perseguindo os filhos do Espírito. Os filhos da carne continuam colocando tramóias, mas o filho do Espírito, ele anda por propósito. E quando você tem propósito, Deus te cura, porque Ele fala: foi eu que te enviei, José. Eles fizeram isso, mas eu estou pegando essa situação para transformá-la em algo poderoso na sua vida. O seu trono é trono que vai permanecer, porque você foi benigno com aqueles que você tinha todo o direito de destruir. Desses todos, o que mais me chama a atenção, ele fala que todo aquele que quer viver justa, está em 1 Timóteo 3,12, não precisa abrir, quer viver justa e piedosamente, padecerá ou sofrerá perseguições. Posso ouvir um amém? Se você não está sendo perseguido, é porque a promessa não está muito latente diante de você ainda. Porque quando a promessa ficar latente, lembra que eu disse para você que quem busca a sua própria justiça, ele tem inveja do irmão? Lembra que eu disse para você no culto passado? Quem busca a sua própria justiça, ele é o invejoso, é o que faz Caim com Abel. Caim fala assim: eu tinha direito, eu cheguei aqui, ofereci o melhor fruto, tudo que eu tenho é terra, eu sou lavrador, eu tinha que entregar isso. Ele entrega o que ele acha melhor, mas Abel vai lá e entrega do sangue que Deus tinha pedido, ele entrega do coração, ele pega a principal ovelha, ele oferece tudo para Deus. E Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Mas Caim tinha inveja de Abel, porque Abel era o detentor da promessa. Está comigo aqui? A perseguição começa lá no Gênesis. Os primeiros irmãos já começa lá. O filho da carne e o filho do Espírito, eles vão andar a Bíblia inteira. Satanás vai sempre ter os filhos da carne para perseguir os filhos do Espírito. E assim é, filhos, até o dia de hoje. Amém? Mas você é filho do Espírito. Você é filho de promessa. Você está sendo vacinado. Todos os direitos que você tem, abra mão deles hoje. Entrega aquele que julga retamente, que está em 1 Pedro capítulo 2, 23, o maior exemplo de todos. 1 Pedro capítulo 2, põe na tela aqui para mim. 1 Pedro 2, 23, já está aqui, né? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ah, que lindo, meu Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, como Tu és lindo. Tu és maravilhoso demais para nós. És poderoso demais, Senhor. Tanto poder. Vocês não sabem que eu rogaria ao Pai agora, Ele mandaria 12 legiões de anjos, e eu sei que Ele mandaria para me defender. É muito poder, filhos.
É muito poder quando se aproximam os soldados e Judas diante dele e perguntam: quem é Jesus? Ele diz: sou Deus, sou eu. E porque ele se revela como Deus, eu sou, só que ele é o verbo se tornando pronome. O eu é Deus, o sou é Cristo, ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Ele começa no trocadilho, sou eu. Ele não fala eu sou, ele fala sou eu, sou Deus. Quando ele diz isso, os soldados caem por terra. O que chama minha atenção não é derrubar os soldados por terra na primeira vez que ele diz, é ele mostrar que ele tinha poder para fazer o que ele quisesse com os soldados, com Judas, com quem ele quisesse naquele lugar. Mas na segunda vez que ele pergunta, nós estamos aqui atrás de Jesus Nazareno, ele fala: sou eu. Ninguém cai por terra, porque o eu sou, ele está ali por causa de um propósito, e ele não usa do poder dele para si mesmo. Que lindo isso, filhos. É a maior rendição você ter poder para fazer algo e você não usar o seu poder para destruir ninguém. E ele, mais do que todos nós aqui, podia, porque era o único justo. É muito poder, filhos. E ele, quando maltratado, ele não defendia, ele não se defendia, ele não fazia isso. Quem quer trono não tem trono. Quem abre mão do trono tem tronos. Em Marcos capítulo 11, o Senhor é lindo, Senhor. Ensina-nos a ser como Tu. Ensina-nos a amar desse jeito, ser benignos como Tu és. Não pelo trono, mas porque nós queremos ser como o Senhor é. Aqui eles estão dizendo no versículo 10 do capítulo 11: bendito, Baruch haba Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. São os que vão dizer daqui a pouco: crucifica Ele. Versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira, uma árvore. Tem a parábola da figueira, eu já preguei ela para vocês, que ela é plantada numa vinha, e o dono da vinha vai ver se tem fruto naquela figueira. Querido, Deus está vindo ver se tem amor e benignidade em nós, dentro de nós. Ele está vindo ver isso. E ele chega na vinha para contemplar, para ver o que estava nessa vinha. E ele fala assim: por que essa figueira ocupa inutilmente a terra? Porque 3 anos eu vim aqui buscar fruto e não encontro nela. E ele fala assim: me dá mais um ano, me dá mais um pouco de tempo para eu ver se eu tiro alguma coisa dessa figueira. É o Pai, o agricultor. Jesus veio para ver o nosso fruto. Ele veio para ver o fruto de Israel, mas Israel era um povo que julgava ele, que falava mal dele, que tinha um outro rei, que eles mesmos falam que é César, porque eles amavam a ostentação que César oferecia. Eles amavam a justiça própria, o ser reconhecido pelos homens como os sacerdotes mor, que alongavam as franjas, que iam dentro da casa das viúvas porque eram hipócritas e pegavam as viúvas. Malditos. Eu venho procurar fruto aqui, então vou fazer o seguinte com essa árvore, que é a árvore da lei, os legalistas, os religiosos, os escravos, os que não andam por promessas, mas que perseguem, porque perseguiram Jesus a vida inteira, do primeiro dia ao último dia perseguiram Jesus, do primeiro dia ao último. Porque quem carrega a promessa é perseguido, queridos. Se alguém quer viver justo e piedosamente, padecerá perseguições. Você precisa entender isso. Eu estou pregando do meu coração para você, eu estou pregando do que eu vivo para você. Eu estou pregando um conto da carochinha. Não, não é isso. Eu estou ensinando para você uma lição extremamente profunda. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não é mais tempo de andar pela justiça própria, porque agora chegou diante de vocês, não uma figueira, chegou diante de vocês a videira verdadeira, aquele que produz fruto de amor. Eu cheguei diante de você, acabou o tempo do figo, amaldiçoada está a obra da justiça própria. Agora está entrando a justiça que é do céu, do reino de Deus.
E ele amaldiçoa a figueira, e a figueira seca, você conhece a história. Ele purifica o templo, porque o templo, os homens que deveriam ser homens de Deus, agora estavam sentadas em posições de autoridade, e não queriam abrir mão delas, porque o que eles queriam é a ganância da posição. Quanto o crente não tem posição, porque o que ele mais deseja é posição. Vou falar uma coisa para vocês, filhos, se você quiser essa revelação, você recebe ela. Quanto mais eu abro mão, mais eu tenho. Isso é revelação para quem quer pegar. Com Deus não funciona igual funciona com o homem. Nós vivemos na graça, mas temos mentalidade de lei. Eu tenho mérito, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então regressaram ao versículo 27 para Jerusalém, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu a autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam, se dissermos que é do céu, e João diz que ele é o Messias, é para acreditar. Se dissermos que é da terra, é para temer, porque João é profeta. Não sabemos. Também eu não respondo, mas ele está respondendo. Eu me humilhei. Eu sou maior do que ele, e eu me fiz menor do que ele. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Você não é mesmo, mas assim convém cumprir toda a justiça. Eu abro mão de toda a glória, e eu desço dentro da água do batismo, e sou batizado por você, porque o reino de Deus, ele é regido por palavra, é regido por amor e fidelidade. Por amor eu me submeto, mas por me submeter, eu tenho governo. A minha justiça não é minha, é daquele que disse lá do céu: este é meu filho amado, em ti eu tenho prazer. E sobre esse filho amado, que tem amor no coração, que quando o diabo oferece coisas desse mundo para ele, ele rejeita todas, que eram para si. O pão que o diabo ofereceu, a glória dos reinos, o homem cai, porque o diabo continua oferecendo as mesmas coisas, e o homem continua aceitando as mesmas coisas. Os reinos, os tronos que são oferecidos pelo diabo, os do diabo, você é por justiça própria. Satanás, é interessante o que Satanás pega. Satanás pega os mais sábios, os melhores, e ele fala: eu te ofereço um pacto para você ser muito maior do que você é, no meu poder. O reino do Espírito, ele convida as coisas fracas e nada, que não são, para confundir aquelas que são. O diabo pega os que são, Deus pega os que não são. Você quer ser alguma coisa para Deus? Então não seja nada. É assim que você vai ser alguma coisa para Deus, ele vai poder usar. É o cajado na mão de Moisés, é a pedrinha na mão de Davi, é o manto do Elias. Tudo vem de Deus, tudo é para ele. Mas no capítulo 12, os lavradores, Deus cerca lá, dá a vinha para os lavradores fazerem uso da vinha, dá o fruto. Eu não vou fazer uma longa história curta, mas eles eram assassinos. Assassinos. Todo profeta que vinha para eles para dizer a verdade, eles matavam o profético. Há pessoas que matam o verdadeiro profético porque elas estão interessadas em si, e eles matavam, e não só em si, como estavam interessados quando manda o filho, eles estão interessados na herança. Matemos o filho e apoderemos da herança. E quem era esse? Jesus. Ele mandou profetas antes, não atenderam, não deram fruto. Mandou o filho, e eles estavam interessados na herança. Todo aquele que está interessado em herança não recebe herança. Você está vendo como você tem que abrir mão de coisas para receber de Deus? Por isso eles matam. Em Mateus 27, estou chegando no final da mensagem. Eu sei que está tarde, mas eu não estou nem aí de verdade. Agora eu não estou mais aí, tá? Quem precisa sair está sempre na liberdade. Eu não vou reter ninguém. Mas o culto foi longo aqui. Falamos de missões, falamos de homenagens. E glória a Deus por isso, amém? Tem alguém que dá glória a Deus aí? Mateus 27, eu tenho muita coisa para dar. Eu não posso vir aqui e falar assim: eu vou dar só meia boca para você, porque eu não sou assim. E a primeira vez que eu fiz o negócio de falar assim: vou quebrar a mensagem em duas, que foi o Zadok lá, fiquei com pneumonia. Não quebro mais, Senhor. Eu vou entregar tudo que o Senhor mandou. Eu não vou pegar mais pneumonia, não. Mateus capítulo 27. E aí você tem que aguentar o pastor, porque você merece esse pastor, não é outro que você merece. É esse pai mesmo que é o seu, entendeu? Não é o do vizinho, esse aqui é o seu.
Mateus 27, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos? Não é nada disso, eu estou no 26, como é que você quer estar no 26 e falar do 27, meu filho? Aí você se atrapalha também. 27 e 17, agora sim. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. O filho da carne persegue o filho do Espírito, e o justiça própria, ele tem o quê? Do que tem a promessa? Inveja. Ele quer o invejoso, queridos. Ele não quer uma coisa que é para ele também que o outro tem. Ele quer o que o outro tem. Isso é o invejoso. O invejoso, ele quer o que é do outro. Por inveja de Jesus tinham entregado ele. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher de Pilatos: não te envolvas com esse justo. Eu já sei que ele é justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas ele era terrível, o Pilatos. Mas os principais sacerdotes anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás. Eles eram assassinos, perseguidores terríveis. Em João capítulo 8, segura aí a Bíblia no 27. Vem no João 8 comigo, que o negócio está ficando bom. Em João 8, versículo 33, ele diz: responderam-lhe: somos descendência, os judeus, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos, porque Jesus chamou eles de escravos. Ou seja, vocês têm a lei, a justiça própria de vocês não serve para nada. Nós somos filhos de Abraão. Como dizes tu, sereis livres? Eu estou te dando promessa e você não quer. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Vocês não são filho da casa, vocês são escravos. O escravo não pode herdar com o filho da promessa. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, da carne, contudo procurais matar-me. Vocês são filhos de Agar, porque a minha palavra não está em vós. Vocês querem fazer o que comigo? Matar. Vocês são assassinos. Vocês são assassinos do irmão. Eu falo essas coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que viste o vosso pai. Você tem um outro pai que não é o meu pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, as obras de justiça, porque Abraão foi justificado pela fé. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, esse é seu pai, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida, ele sempre quis matar desde o princípio, ele sempre quis falar mal, ele sempre quis ser maldito na sua palavra desde o princípio. Ele sempre teve inveja do meu trono desde o princípio, a minha posição de autoridade. Ele era a segunda filha da alva que andava comigo no céu. Ele era a luz como eu era a luz. Ele era o sinete da perfeição até o dia que se achou iniquidade e ele quis o meu trono, o trono que era meu. Nunca queira, filho, filha, aquilo que Deus não te deu. Abra mão de tudo que Ele te deu e nunca queira o que Ele não te deu. Vou repetir essa frase: abra mão de tudo que Ele te deu e nunca queira o que Ele não te deu. Voltando no Mateus 27, eles pediram Barrabás porque eles já eram assassinos. Eles pediram um assassino para eles. Chega uma hora, filho, que você entregue aquele que é o seu maior desejo. Eles foram entregues pelo seu maior desejo. Depois, no versículo 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. Você não é o rei dos judeus? O diabo, filhos, ele vai fazer coisas para tirar do prumo. Essa semana mesmo, no meu trabalho, uma pessoa se levantou lá, e eu sabia que não era a pessoa, era o diabo. Quis me humilhar na reunião. Mas eu estou me entregando na mão daquele que julga retamente. E estou falando: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E eu sei que não é a boca dele, é a boca do diabo contra mim. Eu não vou perder o que eu conquistei em Ti, por causa de uma resposta que eu podia dar, por causa da bagagem que eu trago e a autoridade que eu trago dentro daquela casa. Eu estou há 10 anos naquele lugar. Eu construí
pela graça de Deus aquele lugar. Eu não disse isso para ele, eu podia ter dito. Mas Jesus está sendo humilhado aqui. Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram, escarnecendo dele. No versículo 36, assentados ali guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões. Acusaram ele daquilo que ele realmente é. Um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ia passando blasfemavam dele quem ia passando, maneando a cabeça: tu que destróis o santuário, usa o seu poder até o último dia, do primeiro ao último, usa o poder para você se beneficiar do seu poder. De igual modo os principais sacerdotes do templo, os que perseguiam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos em você. Mostra o seu poder, confiou em Deus, pô, vem a ele livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe falavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, todo mundo zombando, todo mundo falando mal, todo mundo jogando pedra, todos os filhos da carne juntos se levantaram contra ele. Todos os filhos do templo se levantaram junto contra ele. Os seus discípulos, no versículo anterior ali, mais para cima, o abandonaram. Ninguém estava com ele. Ninguém. Eli lama sabachthani, versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? Os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, no versículo 49, o que eu quero é o 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou, não de baixo para cima, em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O homem que rende o Espírito nesse nível, filhos, do alto vem a justiça de Deus, de alto a baixo, não é de baixo para cima. O homem não pode fazer, porque naquela altura é só Deus que pode fazer. O véu simboliza o corpo que ele rasgou para não usar o poder dele e se defender, como todo mundo clamava para ele se defender. E mais do que isso, este aqui é o poder da ressurreição. Quando ele se rende nessa profundidade, os mortos ressuscitam. Quando você se render em profundidade com Deus, tudo da sua vida vai ressuscitar, tudo vai florescer, tudo vai viver. Minutos antes ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu podia ter coisas contra eles, mas eu abro mão do julgamento contra eles, ainda que eu recebi de ti o julgamento, ainda que aquele que não ouvir a palavra que eu preguei já é condenado, ainda assim, absolve eles, Pai, absolve eles. Para encerrar, queridos, tem lá o Estevão. Estevão está lá, os religiosos perseguindo ele. Os religiosos rilhavam os dentes quando Estevão falava e apontava aquilo que eles tinham que mudar para ter o acesso que Estevão tinha em Deus. Estevão estava lá por amor a eles, mas eles não aguentavam o que Estevão dizia, a sabedoria tomada pelo Espírito que Estevão tinha. E os filhos da carne continuam perseguindo os filhos do Espírito, e eles apedrejam, eles matam, porque o filho da carne ele mata, queridos. Escuta essa frase: o filho da carne é assassino. O perseguidor é assassino. O que não carrega amor, de compaixão no coração, é um assassino. E eles estão lá matando Estevão. E Estevão fala a mesma frase: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nessa hora o céu abre, rasga. E nessa hora aquele que tem trono levanta dele. Vem aqui, porque aquele que vencer eu darei, que sente comigo no meu trono. Tem um lugar para você aqui, Estevão. Trono é para quem é benigno. Permanece no trono só o benigno, o que tem direito de destruir, mas escolhe absolver. Posso ouvir um amém de você hoje nessa noite, meu filho? Eu falei para você que nós estamos experimentando um som de conquista. Temos que estabelecer tronos.
que estão estabelecidos e temos que mantê-los. Só se mantém trono com esse nível de amor e benignidade. Vamos louvar o Senhor.